Olá pessoal, dando início aqui a vários tutoriais, vídeos explicando para vocês aí, no Vinhedo TV Live. Vinhedo TV Live, eu vou gravar isso aqui na minha cabeça ainda. E nós temos aqui então esse quadro maravilhoso que estamos começando hoje para você aprender um monte de coisas sobre tecnologia, sobre informática, sobre computador, sobre notebook, sobre celular, sobre internet, sobre plataformas. Tem muita coisa, hein? Só estamos dando o primeiro chute, dando o chute inicial. Bom, Vinhedo TV Live. Dentro do Vinhedo TV Live você então vai ter tutoriais, soluções em 10 minutos. Você vai ter aí pequenos vídeos de 10 minutos explicando como faz determinada função ou tarefa dentro da informática. Beleza, então vamos começar. Para você que tem vontade de aprender a trabalhar com informática, trabalhar com hardware, trabalhar com montagem e desmontagem de microcomputadores, eu aconselharia o seguinte: procure um local onde você faça um curso que te explique, que te ensine o básico do hardware primeiro. Essa é a primeira porta a ser aberta. Por quê? Se você tentar fazer, por exemplo, tem gente que gosta de mexer com programação, quer fazer programação, VBA, que é a programação no Excel, ele quer aprender a fazer PHP, que é a programação de web, né? Programação web, programação de softwares no web. Porém, ele não sabe como funciona o computador. Ele não conhece as funções de um computador. Ele não conhece as funções técnicas de montagem e desmontagem de um computador. Chega lá na frente, ele vai se arrebentar. Ele vai se arrebentar. Ah, mas hoje nós temos tudo na internet, tudo no YouTube. É verdade. Você tem tudo. Porém, eu costumo dizer o seguinte, costumo dizer para vários alunos que o segredo de quem quer fazer alguma coisa não é saber fazer. Não. É dominar o que está fazendo. O que é dominar o que está fazendo? Saber fazer é o seguinte: você sabe ter inteligência, entra no YouTube, pega um vídeo tutorial te explicando como fazer. Aí você faz uma vez. Se um dia alguém chegar e falar assim, eu queria que você fizesse aquele mesmo procedimento, você não saberá fazer, porque você não domina. Então, o segredo de tudo, de qualquer tarefa que você vai fazer, é dominar o que você está fazendo. Ter domínio. Muito bem. Então nós vamos começar pelo hardware. O que é hardware? Hardware é a montagem e desmontagem do micro. Montagem e desmontagem do micro. Então eu tenho aqui na minha bancada um computador. Aqui nós temos ele, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, esse micro aqui. Presta atenção que nós temos, ó, todo o funcionamento dele por trás aqui. Que nós vamos ter entradas USBs, nós vamos ter entrada RJ45, nós vamos ter HDMI, nós vamos ter um monte de entrada, tudo aqui, tá? Placa VGA, nós vamos ter tudo isso nessa máquina aqui. Nós vamos ter entrada de energia, tudo vai estar aqui. Então, ó, VGA, USB, PS2, que são esses mouses. Isso aqui não usa mais, isso aqui, eu não sei por que essa plataforma ainda utiliza isso. Mas, por exemplo, por mais que a tecnologia esteja avançada, ainda se der um pau na máquina, se der um problema na placa-mãe, vai ser necessário utilizar essa tecnologia arcaica, esse negócio antigo aqui, que
que é esse PS2, que é o teclado e o mouse redondinho lá. Hoje a gente tem USB. Então as portas USB nós estamos liberando aqui, ó, para você utilizar. Você tem livre para utilizar várias portas USB. E esse gabinete, que é esta plataforma de metal aqui, de alumínio, alguns de alumínio, alguns de metal. Esse gabinete é um gabinete flat, então ele é pequeno. Não seria nem o ideal para trabalhar com vocês inicialmente, mas eu acredito que aquela plataforma maior já também é ultrapassada. A galera hoje em dia está montando aí PC gamers. PC gamers, você vai comprar um gabinete bem grandão, um gabinete que cabe aí uma placa-mãe top, né? Uma placa-mãe Ryzen, um AMD top de linha, com Ryzen aí de 8 núcleos, processador top, lógico. Isso aqui é só para a gente começar. Muito bem, então vamos lá para a gente entender como funciona isso. Vou abrir aqui o gabinete. Guardar essa tampinha aqui do lado. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho a fonte, beleza? Nessa fonte aqui, esta fonte, ela está especificando a quantidade de watts que tem dentro dela. Ou seja, esta fonte, ela deve ter no máximo 230 watts. 230 watts. Beleza. Esta fonte, então, vai distribuir a energia para os periféricos, que é a placa-mãe, que é o processador, que é o leitor de DVD. Eu tenho um leitor de DVD aqui. Este gabinete é um gabinete flat, então é um gabinete compacto. Eu tenho aqui tudo dobrável, fácil de trabalhar. Aqui eu tenho a fonte, aqui eu tenho o leitor de DVD, ó, leitor e gravador. Embaixo aqui eu tenho o HD. Esse HD aqui é removível. Se eu quiser tirar ele e remover, eu posso fazer isso. Trocar esse HD. Temos a placa-mãe e temos aqui 2 slots de memória preenchidos, mas a placa-mãe me disponibiliza mais 2 slots. Então eu consigo jogar neste gabinete aqui, nesta placa-mãe, eu consigo jogar. Se eu colocar aqui, por exemplo, ele está com 4 GB de memória. Ele está com 4 GB de memória, tá? Se eu colocar aqui nesse gabinete, nesta placa-mãe, 4 pentes de 4 GB, eu vou ter 16 GB de memória aqui. Nós já temos aí disponível no mercado, não DDR3, que é o caso desta memória. Neste caso aqui, a placa-mãe não vai suportar se eu colocar, por exemplo, se eu colocar, vamos ver se eu coloco aqui um pente com 8 GB. Não vai conseguir. Por quê? Porque o DDR3 não tem 8 GB. Eu não vou conseguir encontrar. Por que não suporta, por exemplo, 32 GB de memória nesta placa-mãe? Porque é DDR3, a tecnologia dela é DDR3. Nós já temos tecnologia DDR4. Na DDR4, se a placa-mãe tiver 8 slots, 4 slots de memória, você pode colocar então, preencher todos os slots com 16 GB de memória, um pente, 8 GB de memória cada pente. 4 slots de memória, então se a placa-mãe suportar, se for DDR4, por exemplo, tem 4 slots. 4 slots. Eu coloco 8 em cada, vai dar 32 GB completo na placa-mãe. Beleza. Nesse caso aqui, a memória, a tecnologia da placa-mãe é DDR3. Então o máximo que suporta é 4 GB. Esse é o máximo. Eu não vou conseguir jogar aqui 4 pentes de 8 GB. Não vai dar.
DDR3 não me disponibiliza um pente de memória de 8 GB. Eu ainda não vi. Se você encontrar por aí, beleza. Bate um alô para nós aí. Beleza? Bom, vamos lá. Soluções em 10 minutos. O que é isso? Eu consigo mexer numa máquina dessas daqui em 10 minutos? Eu consigo fazer uma manutenção nessa máquina em 10 minutos? Depende do problema. Se eu pegar um problema, por exemplo, de placa-mãe defeituosa, eu já peguei alguns problemas na placa-mãe que ela estava somente suja e a máquina desligava. O cliente trouxe, a máquina desligava, não sabia o que era. Quando eu abri a máquina, dava para plantar um pé de alface lá, de tanta poeira que tinha. Então o que eu fiz? Passei um ar, um compressorzinho, peguei álcool isopropílico, tirei, desmontei tudo e lavei a placa-mãe com álcool isopropílico. Pronto. O problema foi solucionado. Então, às vezes o problema está na placa-mãe. A placa-mãe é a nossa... Vamos colocar carroça? Não, vamos colocar carroça não, porque senão vocês vão falar que eu estou menosprezando muito. Mas a placa-mãe é o nosso carro-chefe. Tudo vai na placa-mãe. Tudo vai na placa-mãe. Então, beleza. Ok. Então, eu quero montar uma máquina do zero. Eu quero montar um PC gamer. Bom. O que você me aconselha? Aconselha eu comprar o PC pronto? Se fosse eu, não fazia isso. Eu não faria isso. Eu não compraria um PC pronto. Eu monto. Tudo que eu vou fazer relacionado à informática, para mim, pessoal, eu monto. A minha máquina é toda montada. Por quê? Eu vou comprar a peça específica para aquilo. Mesmo que eu não consiga comprar tudo de uma vez. Mas eu posso ir comprando gradativo. Então eu vou lá e vou comprar a placa-mãe que suporta muita memória. Eu vou comprar uma placa-mãe que tem um suporte para um processador top. Muito bem. Nós temos essa máquina aqui. Eu vou colocar novamente esse pente de memória. O que acontece? Na hora de eu colocar esse pente, eu tenho que verificar. Ele vai ter uma cavada ali. Se vocês observar, eu vou trazer na próxima gravação, nos próximos vídeos, eu vou trazer uma placa-mãe separada do gabinete, tá bom? Para vocês visualizarem isso aí. Então, essa memória é encaixada aqui. Eu tenho um slot, ela tem uma cavada. Eu vou tirar de novo, vou mostrar. Vou mostrar aqui pertinho aqui, ó. Onde eu vou colocar? Aqui. Se você prestar bem atenção, ó, ele vai ter, parecendo um pente mesmo de pentear cabelo aí, ó. E ele vai ter uma cavinha. Antigamente, não tão antigamente assim, que eu não sou tão velho, quando eu comecei a mexer com informática, pra você ter ideia, não tinha o Windows ainda. Era só o DOS. Prompt de comando. Isso lá, eu comecei a mexer com informática, eu tinha 11 anos de idade. Primeiro curso que eu fiz. Só que não tinha... O primeiro curso foi ligar, desligar a máquina e tal. Não tinha Windows. Então você tinha que entrar no prompt de comando, não tinha imagem, pra você ter ideia. Para os jovens aí que estão me ouvindo, me assistindo. Jovens, com 11 anos de idade. Quem é que diz que imagem abria num computador? Não tinha. Se espantem aí agora. A memória máxima que tinha numa máquina, num K6, que era da AMD, era 64 megabytes. 64 megabytes. O primeiro Windows que eu mexi foi o Windows 95. O Windows 95, pra você ter ideia, para formatar a máquina era no disquete. Então você comprava, vinha vários disquetes e você
ia então fazendo cortes, parava, depois voltava, parava, depois voltava. Tinha 10 disquetes para você formatar. Depois veio o Windows 98. O Windows 98, um pouquinho melhor. A memória foi para 128 megabytes. 128 megabytes era a memória máxima da máquina. Memória RAM. Já já vamos explicar qual é a função da memória RAM. Que é isso aqui que eu estou nas mãos, ó. Essa memóriazinha aqui, ó. Primeiro computador que eu mexi. O máximo que a placa-mãe suportava era 64 MB. Não tinha como abrir uma imagem nisso. Era só código de barra ou código de prompt de comando, só código, mais nada. Ok. Aí veio evoluindo, tal, 128 megas. Abri imagem? Não, não abri imagem ainda. Aí, coisa foi ficando melhor e tal. Veio uma potente máquina com 512 GB. Não, 512 GB não. 512 megabytes. Aí a imagem já abria. A imagem ia abrindo assim, ó. Você dava um clique e ia fazer tu. O meu amigo japonês aqui, é mais velho que eu, 1 ano, ele lembra disso aí também. A imagem, você clicava para abrir, ela vinha caindo assim, tá. Aí descia até, abria, demorava 512 megabytes. Se bem que o 512, não era o 512 não, o 512 já era alguma coisa, estou esquecendo o 256. 256, para vocês terem ideia, esse pente de memória aqui, ó, o 256, eu tinha uma máquina brancona com aquele monitor grandão, aquele monitor de tubo de imagem. Você tinha que dar uma pancada nele. Internet? Internet, você tá doido. Primeira vez que eu acessei a internet, via telefônica. Via telefone. Você pegava o cabo do telefone, aquele cabinho que vem no aparelho do telefone, conectava numa plaquinha que tinha nas máquinas. Hoje em dia, graças a Deus, não vem mais. Mas até uns 5 anos atrás, você comprava a máquina e ainda vinha com aquele modem de descagem. Beleza. Conectava então o cabo do telefone na máquina. Aí você tinha que ter um discador. Um discador que você instalava. A Telefônica dava para você esse discador. Ele te dava um CD, você instalava o CD na máquina, que era o discador. Depois, para você conseguir, você tinha que ter um outro negócio chamado provedor. Aí você conectava o cabinho do telefone, discava no discador, colocava no provedor, para o provedor fazer o acesso da internet. Ficava para poder entrar. E, automaticamente, o telefone não funcionava mais. Então ninguém podia ligar. Se ligasse lá, estava ocupado. Estava ocupado. Ok, beleza. Então, isso aqui foi evoluindo. Nós estamos falando somente da memória, por enquanto. Isso aqui foi evoluindo. Veio 512 GB, já abria imagem. Já abria imagem. Já ficava bom, já tava legal. As máquinas já começavam a caminhar um pouco mais rápido. Isso aqui. Depois veio 1 GB de memória. 512 mega e 1 GB. Caramba, quem tinha uma máquina de 1 GB de memória era coisa de primeira linha. E aí, em 2010, o negócio deu um boom. Tuf. Por quê?
mudou o sistema operacional e aí as memórias começaram a ficar melhor. Vou chegar lá no sistema operacional. Vamos então para a função disso aqui. Por que que a imagem que eu disse para vocês lá no 256 abria devagarzinho? Porque isso aqui faz a função de abrir a imagem na tela. É essa pecinha aqui que faz. Essa pecinha aqui é que faz a leitura flash. É ela que faz a função de abrir imagens, de jogar a imagem para a tela do computador. É isso aqui. Sem isso aqui, você não tem imagem na tela. Sem essa memória aqui, não tem imagem na tela. Ok? Essa memória aqui, é por isso que quando você vai comprar um celular, você pergunta qual a memória RAM do celular. Aí você pega uma memória RAM baixinha. Teu celular vai ser uma droga, vai ser uma draga, uma carroça para abrir. Porque não tem memória. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para a função dela. Só que ela sozinha não faz nada. Aonde ela vai? Na placa-mãe. A placa-mãe, então, tem que suportar essa tecnologia aqui, que é a DDR3. Essa é a DDR3. Nós tínhamos a primeira que eu tive acesso, eu acredito que era só DIMM. DIMM. D-I-M-M. DIMM. Agora, ela continua sendo DIMM, só que aí deu uma melhorada, aí virou DDR. DIMM, D. Né? Então, eles só deixaram o primeiro nome, DDR. Aí nós temos DDR3, que é essa aqui. Mas nós tínhamos o DDR2. A DDR2 ficou muito tempo nas máquinas, quando era o Windows XP, que durou aí, eu acho, se eu não me engano, o Windows XP ficou rodando nas plataformas da Intel, da Microsoft, acho que 12 a 13 anos. Só tinha o Windows XP. Quando veio o Windows Vista, veio, então começou a melhorar as memórias. Até o Windows XP, ele rodava com 512 GB tranquilo. O Windows não tinha dificuldade de rodar, porque ele fazia a comunicação com rapidez 512 GB. Veio o Windows Vista, que foi só um software de adaptação para o Windows 7. Ele foi uma entrada. Colocaram o Windows Vista no ar, não valeu nada, foi muito pesado, o software é muito ruim. Não ficou, acho que nem um ano funcionando, já veio o Windows 7. Isso aqui no Brasil. No Brasil, tá? O Windows Vista, o Windows 7 lá fora já rodava, tinha tempo. Enquanto aqui no Brasil nós estávamos no XP. Eu vi toda essa evolução. O Windows 98, o ME, o XP, o Vista, o 7. Agora o Windows 10, já estamos vendo o Windows 11. Tudo rodando. Mas vamos nos ater aqui na memória. Então a memória, ela faz a função da imagem. É ela que joga a imagem para a tela. Como é que funciona isso? Aqui, vamos voltar aqui novamente para a nossa tela. Aqui, ó, aqui embaixo eu tenho a fonte. A fonte distribui para a minha máquina toda a energia necessária. Lembra? 230 watts. Então, digamos que essa memóriazinha aqui, ó, para ela funcionar, ela vai precisar de 1. A minha fonte distribui para ela. A placa-mãe vai precisar de 4. A minha fonte distribui para ela, 4 volts. O meu HD vai precisar de 2 volts. A minha fonte distribui esses 2 volts para ele. Então, 230 watts vai funcionar para a minha máquina comum. Ela vai ter energia suficiente para distribuir
para essa máquina. Ok? Beleza. Então a minha memória vai ficar na minha placa-mãe e ela vai jogar a imagem do Windows que está instalado no meu HD. O meu Windows está instalado no meu HD, que tem a comunicação do mouse, tem a comunicação do teclado, que estão conectados na placa-mãe via USB, que no caso aqui das máquinas mais recentes. E eu vou ter o comando dessa máquina. Beleza. Aí eu tenho ali na minha tela o Windows disponível para eu fazer o que eu quiser. Para eu instalar, digitar, escrever alguma coisa, procurar na internet. Bom, para isso chegar até a minha tela e eu ter esse acesso para conseguir, eu preciso que essa aqui esteja funcionando, eu preciso que o meu processador esteja funcionando, eu preciso que a minha placa-mãe esteja funcionando e eu preciso que todos os meus periféricos estejam funcionando. Ok. Beleza. Depois que eu fiz isso, eu vou dar uma ordem para abrir uma foto, por exemplo. Dei a ordem para a máquina, dei a ordem para a placa-mãe. A placa-mãe vai pegar a ordem e vai mandar lá para o processador vai mandar para a memória e a memória vai mandar para a tela. Ah, eu quero rodar um vídeo. Papá, 2 cliques em cima do vídeo. Dei 2 cliques em cima do vídeo. O meu mouse deu a ordem para a placa-mãe deu a ordem para o processador deu a ordem para a memória e a memória abriu o vídeo. Então, quanto mais gigas de memória eu tiver na minha placa-mãe, mais rápido essa imagem é lançada na tela. Bom, então nós acabamos de ver aqui sobre a memória e sobre a placa, o computador, como funciona. Então eu dou a ordem para a placa-mãe, a placa-mãe dá a ordem para a memória e a memória lança a imagem na tela. Eu quero então finalizar esse primeiro vídeo de introdução dessas nossas aulas, videoaulas, que vocês irão aprender muita coisa, acredito. Vou finalizar por hoje, beleza? E na próxima a gente vai continuar nesse caminho aqui. Bom, vamos lá. Eu quero dar uma dica de um filme muito bom, se vocês puderem assistir. Entrem na internet, no YouTube, provavelmente vocês vão encontrar Piratas de Silicon Valley. Piratas de Silicon Valley. Conta a história do início dessa bela máquina que nós temos aqui hoje. Começou com uma calculadora. Esse computador que você utiliza, esse celular que você usa aí, começou com uma simples computador, uma simples calculadora, na época da guerra. Assiste lá, Piratas de Silicon Valley. Top demais, vai contar a história de Bill Gates, contar a história da IBM, que foi a criadora dessa plataforma aqui que nós temos até hoje. Essa plataforma, que é o gabinete do computador, é uma plataforma da IBM, inclusive patenteada. Aí nós temos a IBM, que começou primeiro. Depois nós temos lá o Bill Gates saindo da faculdade e colocou lá uma bandeira de pirata na sede da Microsoft. É muito legal. Assiste lá. Piratas de Silicon Valley. Beleza? Por hoje nós vamos parar aqui e vamos para o próximo vídeo. Espero vocês. Soluções em 10 minutos. vinhedotv.live. Esse é o nosso endereço. E tem aí o meu YouTube. Vai acessando lá também para a gente poder ganhar inscritos. Se inscreva aí com a gente aqui também. Vamos crescer, vamos deixar esse negócio bom. E aqui vai ter muita coisa para você aprender, tá bom? Valeu, pessoal! Até a próxima, se assim Deus permitir.